boas-vindas a mais uma aula de cinema do Memórias Construídas Online 2. Eu sou a Laís e tô com vocês nessa jornada. Hoje a gente vai finalmente começar o processo do nosso curta-metragem. Finalmente começar a colocar a mão na massa para fazer o nosso curta-metragem. Então hoje eu vou explicar como vai ser esse processo e vou dar o pontapé inicial para a gente colocar esse filme para rodar, para a gente começar a fazer esse filme tão sonhado que a gente já está pensando nele há séculos, né? Então, daqui até o final do semestre, até o final do curso, todas as aulas serão voltadas exclusivamente para o nosso filme. A gente vai produzir um curta-metragem de no máximo 1 minuto, que vai ser documental, meio vídeo ensaio, meio videocarta. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Então a gente vai falar sobre todas as etapas. A gente hoje vai escrever um texto que vai ser o pontapé inicial, depois a gente vai roteirizar esse texto. Eu vou falar também sobre o papel da direção e o papel da produção na realização de um filme, pra gente ter isso bem certinho na hora que a gente for filmar. Eu vou dar dicas práticas pra gente filmar esse vídeo, pra gente fazer esse filme. Eu vou também apresentar pra vocês dicas pro som, pra gente gravar um áudio de qualidade com o nosso celular. Eu vou indicar aplicativos, gambiarras e coisas do tipo. A gente também vai dar uma passadinha em busca de imagem de arquivo. Então hoje, quando você for escrever o seu texto, se já vier na mente uma imagem que já existe, uma imagem de arquivo, beleza, a gente vai usar a imagem de arquivo. Eu vou dar indicativos de como a gente procurar imagem de arquivo, tanto nos nossos arquivos pessoais, como em arquivos gerais por aí. A gente também vai falar bastante sobre edição. Vou falar um pouco sobre teoria de edição, vai ter uma aula que vai ser um pouquinho mais teórica, mas é uma aula só, que eu vou falar um pouquinho sobre a teoria da edição, para a gente poder editar da melhor maneira possível depois. E aí eu vou indicar aplicativos gratuitos, eu vou indicar onde a gente achar música, onde a gente achar efeitos e todo esse tipo de coisa, pra gente fazer um filme bem legal. E quando o filme estiver pronto, não vai ter acabado por aí, porque ele vai ser exibido na mostra de resultantes, né, aqui do Memórias Construídas, que vai ser online também, mas eu também vou dar caminhos para a distribuição desse filme. Tem muito festival bacana para filme de até 1 minuto, então a gente vai falar sobre isso também, para você colocar o seu filme no mundo, o seu filme para rodar, para todo mundo assistir, comentar e você fazer a sua mensagem, sua ideia rodar por aí. Então, esses são os avisos, né? Então vamos lá, hoje, o que a gente vai fazer hoje? É o pontapé inicial para o nosso curta-metragem. A gente vai escrever um texto que vai dar origem ao roteiro. Então, calma lá, a gente não vai escrever o roteiro ainda. É um texto corrido, como vocês fazem nas aulas de literatura, eu imagino. E a gente, na aula que vem, vai pegar esse texto e transformar ele num roteiro. A gente vai fazer esse passo a passo porque é um roteiro um pouco diferente, um pouco menos clássico do que os roteiros que a gente costuma ver, mas isso é assunto para a semana que vem. Para fazer esse nosso filme, eu quero que a gente tenha em mente que ele vai estar lá na ala do documental vídeo ensaio, videocarta, porque esse texto que a gente vai escrever vai ser uma narração que a gente vai colocar com a nossa voz mesmo, em cima do nosso filme, e é uma narração em primeira pessoa. Então é um filme que não vai ter atores, não vai ter fala, não vai ter... Pode ter corte, faz de novo, porque a narração não é ao vivo, né? Se a gente errar, a gente pode parar e gravar ela quantas vezes a gente quiser. A gente vai falar isso na aula de som. Então, mas vai ser em primeira pessoa, vai ser sobre a nossa relação com o nosso entorno.
porque aqui no Memórias a gente quer também estimular isso, estimular a relação dos alunos com a cidade. Mesmo que a gente esteja agora nesse campo do virtual, é interessante que a gente saia, caminhe por aí, observe, crie relação com os espaços, que a gente ocupe os espaços que tem perto da nossa casa, que tem longe da nossa casa também, que pra gente ir pro nosso trabalho a gente tente, de repente, um dia, se tiver tempo, né? Porque eu sei que é difícil, fazer um caminho um pouco diferente, ou então o mesmo caminho, mas reparando, olhando mais assim, reparando nos detalhes que a gente não repara normalmente de casas, falando com alguma pessoa de alguma banquinha que a gente nunca parou antes, que a gente crie relações com o nosso entorno. Então, o nosso filme vai ser sobre relações com o nosso entorno. A ideia é que a gente faça hoje uma caminhada no nosso bairro mesmo, perto da nossa casa, que a gente volte e escreva um texto rápido de 2, no máximo 3 parágrafos, que o tempo de leitura dê aí em torno de 1 minuto. A gente senta e escreve, começa a escrever o que vier na cabeça. Só para de escrever quando der ali os 2, 3 parágrafos que você acha que vai dar 1 minuto. Mas aí depois você pode lapidar, não tem problema. Reler o que escreveu, pode mudar coisa de lugar, pode trocar a palavra, pode reescrever em cima daquilo que foi feito. Mas a ideia é chegar e escrever para que as coisas que estão fresquinhas na nossa cabeça, e no nosso coração, no nosso corpo também, a memória corporal, esteja ali muito fresca para a gente escrever esse texto. Depois pode lapidar, não tem problema. E aí na semana que vem a gente vai pro roteiro. Mas como que a gente entra nesse estado de disponibilidade para escrever esse texto? Eu vou escrever sobre o quê? Eu vou andar por onde? Às vezes isso a gente pode ficar meio paralisado, né? E é por isso que eu criei um programa, um trajeto guiado pra gente fazer. É um trajeto guiado que funciona em qualquer lugar, porque eu só tô dando direção direita, esquerda e algumas ideias pra gente pensar enquanto caminho. Eu vou colocar ele no Classroom, no WhatsApp, acho que também vou colocar. Vou ver se é possível colocar aqui na descrição do vídeo também. Mas, de qualquer forma, para quem não é inscrito ou alguma coisa assim, eu vou ler esse trajeto, porque ele é bem curtinho. E olha só, eu escrevi no caderninho, aquele que a gente sempre comenta. Eu aconselho, quando chegarem em casa, escreverem no caderninho também, que a gente falou lá na primeira aula, de ter um caderno de ideias afins, né? De tudo que for interessante que a gente achar, a gente escrever, a gente fazer desenhos também. Então, eu escrevi no caderninho, mas depois eu vou colocar no digital. Vamos lá, trajeto. Saia de casa e vire a primeira direita. Se não puder, vire à esquerda. E tenha as palavras "eu lembro" na cabeça. Vá reto e vire a segunda esquerda. Se não puder, vire à direita. E pense nas palavras "eu quero". Agora, vire a primeira direita ou esquerda e faça o caminho de volta pensando em "eu gosto". Chegue em casa, escreva um texto curto, de uns 2 parágrafos do que lhe vier à mente sobre a caminhada. Lapide o texto e pronto, agora é só roteirizar. Semana que vem a gente vai pegar esse texto e vai roteirizar. Eu fiz essa caminhada, eu fiz um texto e vai ser a partir do meu texto que a gente vai fazer todas as próximas aulas. Mas me mandem, por favor, o texto de vocês, vamos conversar sobre eles, depois me mandem os roteiros, ou me mandando tudo passo a passo. A gente pode ir trocando nos grupos para um ver o do outro também. Só para ficar mais organizado, eu vou fazendo junto com vocês um vídeo também, e é a partir dele que a gente vai ter todo esse passo a passo. É isso, hoje eram avisos, era um pontapé inicial pra gente começar aí com o pé direito. Vejo vocês semana que vem.